Vamos começar. Meu nome é Beth Rodrigues. Se você está aqui pela primeira vez, esse é o meu perfil. Aqui nós falamos muito sobre educação, muito sobre educação de crianças e de adolescentes, principalmente. Muito boa tarde, é isso mesmo. Essa é a ideia, motivar para tomar um chazinho. Eu também estava acabando um chazinho aqui, já deixei junto uma aguinha, né? Porque a gente precisa se hidratar. E eu trouxe um assunto que eu sei que vai interessar se você é mãe ou pai, ou tio ou tia, ou avô, avó, madrasta, padrasto, educador, educadora, seja como profissional, mesmo professor na sala de aula, professora, ou na função de algum tipo de gestão escolar. Se você gosta ou trabalha, ou tem filhos, né, convive com crianças pequenas, e eu tô chamando aqui crianças pequenas, entre 0 e 6 anos, gente, acho que até uns 6, 7 anos, tá certo que o que eu trouxe hoje vale para todas as idades, mas eu selecionei algumas que são especialmente importantes, ferramentas práticas da disciplina positiva para o que eu vou chamar aqui de crianças pequenas. E eu coloquei lá na chamada de 0 a 6 anos para a gente ter um foco, né? Até porque muitos de vocês talvez nem conheçam direito a disciplina positiva. Então eu não pretendo hoje fazer uma super definição. Eu vou fazer uma breve definição, assim, bem rápida, bem introdutória do que é essa abordagem. E aí eu vou focar na parte prática dessa abordagem, que são as ferramentas. Porque, então, para quem não conhece, e é por isso que eu falo com tanta paixão sobre o assunto, não gosto de usar a palavra especialista, porque eu acho que nos coloca num lugar, assim, de que não tem, parece que não tenho que aprender, e ao contrário, eu me sinto uma eterna aprendiz sobre disciplina positiva. Todos os dias eu aprendo coisas novas, porque todos os dias eu me aprofundo nos meus estudos. E eu venho estudando essa abordagem desde janeiro de 2008, foi quando eu fui para os Estados Unidos ficar 3 meses lá fazendo um curso. E a base teórica desse curso, que eu estagiei em escolas públicas e muito mais, a base teórica era a disciplina positiva. Então, na época, como mãe, como madrasta, como professora, como coordenadora, essa abordagem me ajudou demais. E é por isso que eu nunca parei de estudar. Acabei fazendo a tradução de 7 livros da série Disciplina Positiva para o Português, começando com aquele primeiro, né, o clássico Disciplina Positiva mesmo, que a doutora Jane Nelson escreveu sozinha. Esse eu traduzi com a Samantha, e depois muitos outros com outras duplas. E outros materiais também, né, baralhos e tal. E hoje existem alguns cursos, dos quais eu dou 2 super importantes. Um é o curso de educação parental, que foi criado pela Jane Nelson e pela Lynn Lott, e todo o manual, né, de mais de 400 páginas que a gente manda pelo correio. Então esse é um curso que eu costumo dar tanto no formato presencial quanto no formato online. E tem o curso que também foi criado e que tem a ver, né, que é disciplina positiva, que é esse, disciplina positiva para a primeira infância. É para educadores da primeira infância, principalmente para quem trabalha ou lida com crianças, e o que a gente está chamando aqui de primeira infância é de 0 a 6, tá? Tanto que eu tive a honra de traduzir também, entre todos esses materiais que eu falei, esses daqui, ó. O Disciplina Positiva para crianças de 0 a 3 anos e o Disciplina Positiva para crianças de 3 a 6 anos. E eu vou... Foi de todos, né? Porque vocês viram, só o manual é tudo isso, né? Então a gente tá falando aqui de dezenas de páginas, né? De atividades, são quase 300 páginas. São dezenas de atividades para serem feitas com crianças em grupo, né, em sala de aula, por exemplo, ou com profissionais da educação.
Então, foi daqui que eu me inspirei, desses livros, desses cursos, para selecionar só 10, gente. Porque, de verdade, eu já andei mostrando os baralhos que existem de disciplina positiva. Hoje em dia tem até disciplina positiva na educação infantil. É um baralho para educadores infantis, tem o baralho para crianças. Então, hoje a gente já tem vários materiais, né? E vocês podem conhecer mais através desses materiais. Que eu acho que é a grande diferencial dessa abordagem, são os cursos. Porque os cursos, sejam eles no formato online ou no formato presencial, eles têm atividades práticas, eles têm dinâmicas, vivências que fazem a gente fazer trabalhos em dupla, em grupo, em trio, aí a gente conversa, aí faz papéis, faz reflexões e traz casos reais para discutir, para resolver em grupo. Então é de uma riqueza de aprendizado os cursos que eu recomendo para todo mundo. Tá? Então, fiquem informados aí aonde, quando, como tem cursos de disciplina positiva, porque realmente vale a pena fazer. Então, como eu disse, eu faria só uma introdução, né? Então, existem livros, existem baralhos, existem manuais que só são utilizados em cursos de certificação internacional, como esses 2 que eu mencionei que eu dou. Maiores informações vocês encontram no meu site, que é btprodrigues.com.br. Acho que eu vou deixar anotadinho aqui, depois eu copio outra vez. É um T só, viu, pessoal? Então, btprodrigues.com.br é o meu site onde vocês encontram informações sobre cursos de disciplina positiva para profissionais. Ai, que lindo! Olha mesmo, Evelyn. Ela tá aqui falando que está na minha turma atual de curso de educação parental e que está amando. Obrigada pelo carinho. Bom, eu trouxe hoje, para falar assim, para finalizar essa introdução sobre disciplina positiva, eu vou colocar numa frase o que eu acho que é uma explicação para quem não conhece ainda o que é essa abordagem. É uma abordagem que tem esse nome porque a doutora Jane Nelson, ela escreveu o primeiro livro no comecinho dos anos 80, em 81 para ser mais exata. Então vejam, 4 décadas já existe. E esse primeiro livro já foi baseado na psicologia de Alfred Adler, da psicologia adleriana. Depois essa autora se juntou a muitos outros autores, entre eles a Lynn Lott. Junto com ela, elas fundaram a Positive Discipline Association. Elas criaram esses manuais, esse primeiro manual, pelo menos, o de educação parental. Escreveram juntas o Disciplina Positiva em Sala de Aula, o Disciplina Positiva para Adolescentes, o Disciplina Positiva de A a Z. Depois a doutora Jane Nelson se juntou a outros autores, como no caso a Cherry Irwin, que eu mencionei aqui, que foi autora junto com ela desses livros daqui, de 0 a 3, de 3 a 6. Que, né, logicamente, todos originalmente em inglês, né? Eu estava mencionando que eu fiz a tradução, tive a honra de participar, né, dessa equipe que fez a tradução para o português. Bom, o que essa abordagem tem de diferente? É uma abordagem socioemocional. O foco dessa abordagem é o desenvolvimento de habilidades de vida, é preparar as crianças, os adolescentes para a vida, preparando através de ajudá-los a desenvolver habilidades sociais. Então a gente está falando de responsabilidade, cooperação, empatia, habilidade de comunicação, de resolução de problemas, todas essas sociais, e habilidades emocionais. Então a gente também está falando dessa capacidade de perceber-se, tá? Então desenvolver habilidades, por exemplo, de autodisciplina, autocontrole, autorregulação, autoconhecimento, autoestima, autonomia e tudo mais que vocês puderem imaginar, tá? Então esse é o foco da abordagem da disciplina positiva. É para adultos, é para nós, pais, mães, educadores, professores, profissionais que lidam, que trabalham já ou que são pais e mães, né, que têm filhos, que sejam crianças ou adolescentes,
E como eu disse, existem materiais e cursos diferentes, assim, por idades diferentes. Então, hoje, resolvemos focar nessa faixa etária dos mais novos. E eu trouxe aqui, foi difícil chegar numa lista de só 10, viu, gente? Eu falei 10 porque eu falei, se eu demorar aí no máximo 5 minutos para cada um, eu tenho aí 50 minutos de live com a introdução, ó. Tô fazendo direitinho aqui meu planejamento, uns 10 minutos de introdução, para falar da abordagem, o que é, para falar da base teórica, dos nomes dos principais autores, dos materiais, dos cursos, e agora eu entro nas ferramentas e posso responder dúvidas se vocês tiverem, tá bom? Então, vou já mencionar a primeira e mais importante ferramenta da disciplina positiva, porque essa ferramenta, ela é também um conceito básico, é um dos princípios, dos pilares da disciplina positiva. É nós termos a capacidade, só isso, gente, já daria um curso de muitas horas. E eu vou resumir aqui em poucas palavras, tá? Que é a nossa capacidade de sermos gentis e firmes ao mesmo tempo. Essa habilidade que nos diferencia dos outros estilos. Porque existem pais, mães, professores, líderes, de modo geral, que vão para os extremos. Ou são firmes demais, autoritários, ou são gentis demais e permissivos, ou são negligentes, não são nem gentis nem firmes, são ausentes. A gente brinca, né, que é o fantasma. Ou conseguem esse equilíbrio e ser gentil e firme ao mesmo tempo. Então eu vou só nessa ferramenta já ensinar mais pelo menos meia dúzia, porque eu vou dar algumas dicas para como fazer isso, tá? Então, como que a gente faz isso com uma criança pequena? A gente, ao invés de só ser firme, porque essa é a nossa tendência com os pequenos, a gente quer orientar, quer ensinar, sabe que é o nosso papel instruir, orientar, educar, formar, né? Então, como a gente sabe que é o nosso papel fazer tudo isso, a gente tem uma tendência a ser só firme, a só dar orientações, a só dar ordens, a só dar comandos, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo, sabe? Então a gente o tempo todo tá falando o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer, só, sem fazer essa primeira parte. E eu vou relacionar essa ferramenta da gentileza e firmeza ao mesmo tempo a uma outra ferramenta super importante da disciplina positiva, que se chama conexão antes da correção. A gente não consegue corrigir, e corrigir aqui é sinônimo de educar, ensinar, orientar, apoiar, ajudar a desenvolver, tá? Não é punir, porque a disciplina positiva não é a favor. Aliás, é importante deixar claro isso, é uma abordagem não punitiva e não permissiva. Então, ao mesmo tempo que não é a favor de punição, de castigo, também não é a favor de passar a mão na cabeça e deixar fazer tudo. Porque é importante limites, é importante saber dizer não. Então vamos chegar lá. Como que eu consigo ser gentil, estabelecer conexão antes de ser firme, antes de fazer a correção, né? Então estou falando de gentileza e firmeza ao mesmo tempo e também de conexão antes da correção. Então exemplos de gentileza, exemplos para você estabelecer uma conexão com uma criança pequena. Ter o cuidado de fazer não só um contato visual, mas a gente chama de olho no olho, que significa abaixar-se para ficar com os olhos na altura dos olhos da criança. Outro aspecto, tom de voz respeitoso. Não precisa falar aos berros com as crianças. Não precisa, nem com ninguém, né? A verdade é essa. A gente pode e vai, se você tiver o cuidado de se abaixar para ficar na altura dos olhos de uma criança pequena, o seu tom de voz naturalmente, porque você vai estar perto dessa criança, já vai ficar mais baixo. Você não precisa berrar, gritar. Você pode falar num tom normal, ela vai te escutar. Então só isso já seria suficiente, mas a gente vai acrescentar uma coisinha a mais. A gente vai acrescentar um toque físico, um sorriso, uma demonstração de afeto, pode ser um abraço, pode ser uma mão na mão,
pode ser uma mão no ombro, dependendo do seu relacionamento com essa criança, sabe? Não precisa necessariamente ser beijo e abraço. Se puder, melhor. Mas não necessariamente, não é toda hora que a gente pode. Então, às vezes basta uma mão na mão, uma mão no ombro, uma mão no rosto, uma mão na cabeça, para você conseguir que essa criança olhe para você, para você conseguir essa atenção dessa criança. Isso é uma forma de demonstrar gentileza, ao demonstrar afeto, ao demonstrar carinho, ao demonstrar que você se importa, ao olhar no olho, ao usar o tom de voz normal, calmo, ao não gritar, ao sorrir. Então vejam quantos exemplos, quantas ferramentas, na verdade, eu mencionei dentro da primeira parte da primeira, que eu tô falando de gentileza e firmeza ao mesmo tempo, tá? Então com as crianças pequenas é fundamental. Ainda vou ensinar mais uma, que tem a ver com isso. Validar o sentimento da criança. Então vamos supor que o seu filho acabou de aprontar alguma coisa. Sei lá, qualquer coisa. Não queria comer e empurrou o prato e deixou a comida cair, por exemplo, tá? Você dá vontade já de estourar, né? Porque o prato caiu, porque a sujeira, porque a bagunça, tal. Agora vai adiantar alguma coisa se você aos berros começar a gritar com essa criança? Se você aos tapas se descontrolar e começar a bater nessa criança porque ela cometeu esse erro, porque ela deixou o prato cair? Aí você fala, mas ela empurrou de propósito. Talvez sim, talvez não. Elas não têm muita consequência, sabe? De qualquer forma, vai adiantar só brigar? Ou você quer aproveitar essa oportunidade para educar? Então, o primeiro passo, dessa forma que eu estava explicando, do olho no olho, do tom de voz, da demonstração de afeto, poxa, mas dá vontade de dar beijo e abraço numa criança que acabou de aprontar, é verdade. Então não faça essas coisas. Só seja respeitoso ou respeitosa com esse cuidado do olho no olho e do tom de voz. E com um tom de voz normal, né? Não precisa também cochichar, nem falar feito bebezinho, as crianças entendem quando a gente fala de uma forma real, normal com elas, né? Você vai validar o sentimento dela, que é a primeira parte. Depois você vai para a correção, depois você vai para a firmeza. Mas antes, você valida dizendo, puxa, eu vi que você estava com muita raiva, por isso você derrubou o prato. Ou eu vi que você está muito cansada, por isso você não quer comer mais e derrubou o prato, empurrou o prato. Tô vendo que você tá com ciúmes da sua irmã, porque eu tô dando comida na boquinha dela e na sua eu sei que você já é capaz de comer sozinha e por isso você empurrou o prato. Eu não sei qual é o sentimento, gente, se é ciúme, se é raiva, se é tristeza, se é medo, se é sono, se é cansaço, se é exaltão, pode ser qualquer um. E posso falar? Todos os sentimentos são válidos. Então, saber validar os sentimentos de uma criança pequena nos conecta. Isso vale para qualquer idade, né? Mas no caso das crianças pequenas, elas não sabem o que elas estão sentindo. Elas não sabem os nomes das coisas que elas estão sentindo. E elas não sabem expressar as coisas que elas sentem. Então é muito normal que as crianças tenham exatamente as mesmas emoções que nós temos, só que elas expressam de uma forma muito mais explosiva. Porque elas desconhecem, elas não sabem lidar com as emoções. Elas nem percebem. Então, assim, vocês já perceberam? Tem criança que tá aos berros chorando de tristeza e, de repente, começa a dar risada e a gargalhar na sequência, ainda com lágrima escorrendo aqui. Né? Se você consegue agir de uma forma interessante com essa criança que eu vou ensinar já já. Então, primeiro passo é validar qualquer sentimento. E aí, agora vem o segundo passo. Você vai ser firme quando você souber dizer não, quando você souber dar limites, quando você souber corrigir o comportamento. Mostrar que, filho, tudo bem, você estava com sono e você quis empurrar o prato para demonstrar que você não queria comer mais. Mas olha o que aconteceu. O prato caiu e olha essa sujeira aqui no chão. E agora? Só isso. Ou você pode perguntar, e completar a pergunta. E agora? Como a gente resolve isso? Como a gente pode limpar isso? Como você pode resolver? É uma dessas perguntas. Dependendo aí da sua, do tamanho da sujeira, da idade da criança, você vai pedir
a ajuda da criança para limpar essa bagunça que ela fez. Você vai dar limites, você vai dizer não, você vai ensinar, você vai educar, você vai orientar. Essa é a parte do firme. Gente, é fácil ser gentil e firme ao mesmo tempo? Não é fácil. Mas posso falar? O tempo que você gasta para ser gentil e firme ao mesmo tempo é o mesmo tempo que você gasta se você for só firme, porque você vai dar bronca, você vai gritar, você vai se estressar, vocês vão começar a brigar, aí vai ter um estresse, vai ter a birra da criança, vai ter a birra do adulto, aquelas explosões emocionais, eu nem gosto de chamar de birra, mas é o termo mais comumente usado, né? Ou não, então deixa que eu limpo, deixa que eu faço, deixa que eu tudo bem, não, é só uma criança, tal. Você deixa de perder essa oportunidade de ensinar essa criança a assumir os seus erros, a aprender com os seus erros, a crescer, né, a se desenvolver. E é esse o nosso foco. Então, estou ainda na primeira ferramenta, gente, mas vocês já viram quantas eu mencionei? Já mais de 10. Eu já mencionei, só para revisar, para ir para a próxima. Então, ser gentil e firme para a disciplina positiva é um princípio básico. Nós estamos falando de conexão antes da correção. Quando a gente consegue ser gentil e firme ao mesmo tempo, a gente consegue ser um exemplo. A gente consegue validar os sentimentos, se conectar olho no olho, usar um tom de voz respeitoso, demonstrar afeto, dar abraço, dar beijo, ser carinhoso, ser acolhedor, ser compreensivo, empático, respeitoso, entrar no mundo dessa criança, validar o sentimento dela e ensinar, orientar, mostrar como resolver, perguntar como resolver, e aí você dá o limite, você sabe dizer não. Gentil e firme ao mesmo tempo. O único jeito equilibrado de você de verdade ser autoridade, ter uma postura autoritativa, porque autoridade a gente não impõe com autoritarismo e a gente não desiste com a permissividade ou com a negligência. A gente ensina através do nosso exemplo como resolver problemas, tá? Então, por isso que essas são básicas, né? A gente tá falando, a criança vai se sentir pertencente, vai se sentir importante, vai se sentir amada, e também ao mesmo tempo que tem esse senso, né? Essa coisa do amor, tem o senso de responsabilidade, porque ela vai sentir que ela contribui, que ela é útil, que ela é necessária, que ela pode ajudar a arrumar aquela bagunça que ela fez, tá? Então, para crianças pequenas, é fundamental você aprender a ter autocontrole para conseguir ser gentil e firme ao mesmo tempo. Estabelecer conexão antes da correção. Por isso que você precisa saber que é sua função de responsável de uma criança pequena, seja como pai, mãe, padrasto, madrasta, educador, né, professor, professora, não importa, como é sua responsabilidade ensinar, você precisa decidir o que você vai fazer. Essa é uma ferramenta da disciplina positiva, decidir o que você vai fazer. Você sabe que as crianças pequenas têm determinados comportamentos que você não gosta. Então, ou porque, sei lá, outra vez, tem um ataque de birra, ou porque choram muito, ou porque gritam muito, ou porque atiram objetos, ou porque mordem, ou qualquer outro comportamento típico, normal, esperado nessa faixa etária, só que são comportamentos desafiadores, não, apesar de serem típicos, normais, comuns, recorrentes, todas as crianças têm, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, tal. Não há como você não se irritar, não se sentir provocado, porque são desafiadores, são difíceis de lidar, né? Então, como que a gente lida com isso? Além da gentileza e da firmeza, a gente decide o que nós vamos fazer. Você é o responsável. Você tem que supervisionar essa criança o tempo todo. Você sabe que se você entrar com essa criança numa loja que tem, que é enorme, um supermercado daqueles hipermercados enormes, para fazer a compra do mês, que vai demorar pelo mínimo 2 horas, você sabe que não vai dar certo se você não tiver estabelecido estratégias. Quais?
Não sei. Colocar essa criança no carrinho, colocar essa criança para ajudar a recolher, a escolher as coisas, fazer uma pausa para um lanche, uma pausa para uma brincadeira, uma pausa até para o soninho, se for o caso, dividir com outro adulto, sabe? Eu não sei, mas essa ferramenta se chama Decida o que você vai fazer. Você é o adulto, você dá os passos, você dá as orientações. Então é você que decide como você vai lidar com aquela situação. Porque, gente, tem uma péssima notícia. Na maioria das vezes, as crianças têm esses comportamentos desafiadores porque nós adultos não soubermos nos planejar direito, nos organizarmos direito. A criança está exausta, cansada, por isso que ela tem aquele ataque de raiva, aquele ataque de birra. A criança está com fome, por isso que ela tem aquele choro descontrolado ou morde o coleguinha. Ou sei lá o que, tá? Então, a gente se previne, a gente cuida e a gente decide o que a gente vai fazer. Tem uma que é mágica com criança pequena, então eu quero que vocês anotem supervisão, a palavra supervisão, que tá ligado ao decida o que você vai fazer, tá? São duas ferramentas diferentes, mas que eu estou relacionando, porque são dezenas, né? São tantas, que eu não poderia só falar 10, vocês já perceberam que eu vou falar 50, né? Então, estou relacionando decida o que você vai fazer com não dá para abrir mão de supervisionar. Uma criança pequena não pode ficar abandonada, não pode ficar esquecida. Ela não tem condições físicas, emocionais, morais, mentais, cognitivas para ficar sozinha. Ela pode fazer muitas coisas sozinhas, inclusive essa é uma das ferramentas. Fazer com a criança, ensinar com, brincar com, junto com as crianças, sabe? Tudo que a gente faz com as crianças, você está usando a disciplina positiva, você está ensinando, você está estimulando, encorajando, apoiando, desenvolvendo. Todas as vezes que a gente faz por eles ou para eles só, você está roubando da criança a oportunidade de aprender a fazer aquilo. Aí você vai pensar, poxa, mas tá falando de uma criança pequena, não tem como ela comer sozinha, tem que dar na boca, tudo bem. Você tem que dar na boca durante um tempo. Depois, logo pequenininha, ela pode começar a comer sozinha. É só você usar os instrumentos certos. Uma caneca certa, um copo apropriado com tampa, uma mamadeira, depois um copo apropriado com tampa, depois uma caneca sem tampa, depois uma caneca que não quebre, né? Antes de você chegar num copo com vidro. Então é todo um processo, mas até você meu telefone eu tive que ir lá desligar, desculpem. Então isso é supervisão, é saber, é ter consciência que é nosso papel educar, é nosso papel ser responsável pela criança, supervisionar o que ela faz e fazer isso. Então, por isso a importância do planejar, do decidir o que você vai fazer, né? Então, eu quero ensinar outro que é distrair. Gente, os pequenos, eles têm essa capacidade incrível de ir de um extremo para o outro. Até mencionei agora há pouco o exemplo da criança que está ali chorando porque tropeçou e aparentemente, né, se machucou, talvez não, se machucou a ponto de sangrar, nada disso. Mas ele levou aquele susto de quando cai. E logo em seguida, se você souber usar habilmente essa ferramenta que eu acabei de mencionar, que se chama distrair e redirecionar, essa criança é capaz de se levantar sozinha e sair correndo para fazer alguma coisa. Por exemplo, se você falar, olha essa borboleta que tá passando aqui. Tem que ter uma borboleta passando mesmo, tá? Não é que você vai inventar, enganar a criança. Mas você vai distrair a atenção dela. Você vai tirar o foco dela daquilo que aconteceu para outra coisa. Isso é mágico. Isso não é desrespeitoso. Tem gente que acha que isso é desrespeitoso. É lógico que você não vai só
fazer isso. Você não vai o tempo todo só distrair as crianças, ao invés de educar também. Só que tem gente que trata as crianças muito pequenas como mini adultos e acha que tem que explicar tudo o tempo todo. Gente, uma criança pequena não aguenta a gente falando muito, explicando tudo o tempo todo. Ou dando muito foco, muita atenção para uma coisa que passou. Sabe, eu vou dar outra vez esse mesmo exemplo. Uma criança que está aprendendo a andar. Então ela vai começar a andar, vai titubear, vai se apoiar nos móveis às vezes, vai tropeçar de vez em quando, vai cair. Se você tiver uma postura do tipo, ai não, não vai, cuidado, não deixa, ai não, pronto. Essa criança vai se sentir encorajada a continuar andando? Não, está dando foco demais. Agora vamos supor que ela caia. Pronto, essa pessoa que tá, ai não, segura, ai, caiu. Pronto, essa criança vai se debulhar em lágrimas. Mesmo que ela não tenha se machucado por causa desse clima. Agora, se você percebe que não foi nada demais, que ela só deu aquela caidinha, que ela já vai se levantar sozinha, tenta se controlar, não fala nada e ao contrário, aí que você usa o distrair e redirecionar. Por exemplo, peguei uma situação qualquer aqui para ilustrar que a nossa capacidade de distrair a criança faz com que a criança queira fazer outras coisas, né? Porque aí ela vai vir correndo ver essa história da borboletinha ou do que você tem na sua mão ou dessa história, ou me ajuda aqui com tal coisa. Enfim, é essa capacidade de trazer a sua criatividade para ensinar a criança o que ela pode fazer, ao invés de ficar tanto na tecla do que ela não pode fazer. Esse oposto é péssimo também, Rebeca, você tem razão. Essa história do não foi nada, né? Também não é isso. Não estamos aqui menosprezando, diminuindo, minimizando as ocorrências. Até porque eu falei, é sua responsabilidade supervisionar, acompanhar, educar, orientar, cuidar, proteger. A segurança das crianças em primeiro lugar, a saúde das crianças em primeiro lugar. Lembra quando eu falei logo no começo sobre gentileza, sobre tom de voz? Se a criança tá saindo correndo no meio da rua, é para dar um berro, é para sair correndo, é para pegar no colo, porque você não vai deixar essa criança ser atropelada, né? Então a gente aqui, o bom senso, né? Olha que interessante a Cibele trouxe. Muitos pais acham que porque a criança adquiriu linguagem, que ela já tem uma certa independência, que ela pode ser tratada de igual para igual e desconhecem as fases de desenvolvimento. É exatamente isso. Então, uma criança, ela vai aprender a fazer as coisas sozinhas, mas ela não sabe ainda. É sua responsabilidade ensinar. A Aline trouxe que comportamentos de um serzinho que ainda não tem o cérebro maduro. Exatamente, são comportamentos típicos. E aqui a Ingrid está perguntando como corrigir uma criança de 2 anos e 8 meses. Então, Ingrid, eu tenho horror a essa palavra correção, sabe? Porque tem muita gente que acha que corrigir significa punir, significa fazer ela aprender daquilo que ela fez errado sofrendo. E não é nada disso. A gente corrige, a gente educa, orienta, apoia no dia a dia, mostrando como. Fazendo. Uma criança de 2 anos e 8 meses pode fazer muita coisa sozinha. Pode começar a aprender a se alimentar sozinha. Pode começar a aprender a se vestir sozinha. Tudo bem, ela não vai saber dar um laço num tênis? Lógico que não. Mas ela já começa a aprender a tirar a roupa. Ou tirar algumas peças de roupa. E depois ela vai aprender a colocar algumas peças de roupa. E assim ela vai aprendendo a desenvolver essa autonomia. Ela já é capaz de guardar os próprios brinquedos. Ela já é capaz de ajudar a lavar alguma coisa, alguma folha de alface para uma salada. Ela já é capaz de rasgar uma folha de alface para uma salada com as mãos bem limpas. E tantas outras coisas. São capazes de muita coisa, tá? Então, voltando aqui para as nossas ferramentas... Conexão antes da correção, firmeza e gentileza, né? Fora tudo aquilo que eu falei do abraço, do afeto, do olho no olho, do validar o sentimento, do dar limites, do dizer não, do decidir o que você vai fazer, do supervisão, porque criança pequena precisa de muita supervisão, do distrair e redirecionar, do humor. Gente, fazer junto com eles pode ser bom para todo mundo. Pode ser bom para eles, pode ser bom pra gente. Aí você vai falar, mas eu não tenho o menor humor, eu não tenho paciência, eu não tenho jeito. Aprenda.
Porque se você é um adulto responsável por uma criança, é só você voltar a se conectar com a sua criança interior, mesmo que ela seja uma criança ferida, mesmo que ela tenha sido uma criança que tem algum trauma de infância ou alguns traumas de infância, olha que chance que a vida tá te dando de você, com uma nova criança, resgatar a sua criança ferida. Com essa criança nova que você tem na sua frente, seja seu aluno, aluna, filho, enteado, sobrinho, netinho, você pode brincar. Essa palavra não podia deixar de aparecer aqui hoje, né? Até vou dar outra ênfase outra vez. Brincar. Brincar com uma criança é a coisa mais divertida e mais poderosa que você pode fazer. Para a sua criança interior, para a sua saúde mental e para o desenvolvimento integral dessa criança. Desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, desenvolvimento emocional. Brincar é tão sério que brincadeira é o trabalho da criança. E para você, adulto, não é o seu trabalho. É a sua diversão, é o seu momento de relaxamento. É dar risada, é transformar tudo num jogo, tudo numa brincadeira. Escovar dente pode ser brincadeira. Quem vai chegar primeiro no banheiro para escovar o dente? Quem sabe colocar a pasta sem deixar cair? Quem sabe quanto tempo demora pra gente abrir, usar, fazer, fechar, rosquear, vamos cronometrar. Na próxima vez vamos tentar fazer em mais tempo ainda, não em menos tempo, para fazer melhor, sabe? Por exemplo, a brincadeira você que vai inventar. Vamos fazer agora apoiado numa perna só. Vamos fazer agora dançando. Vamos fazer isso agora. Isso, gente, é qualquer coisa. Pode ser arrumando a cama, pode ser guardando os brinquedos, pode ser escovando os dentes, pode ser lavando as mãos, pode ser cantando uma música, pode ser um passeio que você está fazendo. É infinita a possibilidade de brincadeiras que você pode, de jogos que você pode brincar, criar para fazer junto. Aliás, outra palavra relacionada ao humor, a brincar, é o faz de conta. As crianças amam quando você fala, vamos fazer de conta que... E aí você cria um teatrinho. Então, nós vamos na casa da vovó e não pode ficar pulando em cima do sofá. Então, vamos fazer de conta que aqui é a casa da vovó. Aqui em casa tem esse sofá que eu deixo você pular. Na casa da vovó, não. Como é que a gente vai se comportar? Como é que a gente vai sentar? Então, vamos fazer de conta. Eu sou a vovó e você é você. Aí você chega, meu netinho, que bom que você tá aqui. Você quer ficar aonde? Você sabe que a sua vontade é de ficar pulando no sofá, mas você sabe que não pode. Então, você pode já escolher agora se você prefere sentar no chão, sentar no colo de alguém, sentar no sofá ou deitar no sofá. E aí você pode perguntar pra vovó, vovó, eu quero sentar no chão, posso? Ou, vovó, eu quero sentar no seu colo, posso? Ou sei lá, eu tô inventando também outro exemplo qualquer. O que eu tô trazendo pra vocês é essa capacidade que a gente tem de antecipar, de preparar, de planejar e fazer encenações, teatrinhos, dramatizações com as crianças para eles aprenderem fazendo, brincando, gente. Por que em escola a gente faz algumas coisas de faz de conta? A gente pega massinha e ensina as crianças a fazer bolinha, como se estivesse enrolando brigadeiro, ou fazer achatando, como se estivesse fazendo massa de pizza, com a massinha que não é de comer, com a massinha lá de modelar. Ou então para cortar, como se estivesse cortando um pão, porque eles estão aprendendo a fazer coisas, estão desenvolvendo a coordenação motora fina, estão aprendendo, desenvolvendo tudo, até matemática, até ciências, tanto que as crianças aprendem ao brincar e se divertem e estabelecem conexão e se desenvolvem, que essa é uma ferramenta obrigatória com crianças pequenas. E para isso, gente, nós adultos precisamos reservar tempo. Porque não é assim, eu já ensinei o meu filho a segurar o copo embaixo, segurar o copo em volta e a beber a água sozinho. Ok. Só que a primeira vez, você faz e ajuda. Você usa um copo que não é de vidro, você põe pouca água. Você ensina a segurar mesmo, a criança sentada.
Se cair, ok, porque é água. Se cair o copo e cair no chão, ok, porque não vai quebrar, porque é de plástico. Se cair e perder o líquido, ok, porque é pouco. Se cair, você tem um pano ali perto que você pode ajudar a ensinar a criança até a limpar a sujeira que ela faz. E vejam que é um processo. Tudo que a gente ensina as crianças a se vestir sozinho, a comer sozinho, a lavar a mão sozinho, a tomar banho sozinho, tudo que eles vão aprender a fazer na vida, né, preparando-se para a vida, a gente tem que ter tempo, paciência. Isso se chama investir tempo em treinamento, tá? Reservar tempo para treinamento. Não achar que é de uma hora para outra. Eles vão te ver fazendo aquilo muitas vezes. Aí muitas outras vezes eles vão fazer junto com você. Só aí eles vão fazer e você está observando e vendo e orientando e corrigindo como eles estão fazendo. Só aí eles estarão prontos para fazer sozinhos, tá? E quando eles começarem a fazer sozinhos, não espere perfeição. Eles ainda vão errar. Estão aprendendo a comer sozinho? Já aprenderam a segurar direito o talher, a colher, por exemplo? Ainda está caindo comida fora do prato? Ok. Vai cair muita comida fora do prato até ele aprender a realmente levar todo aquele alimento que ele coloca naquela colher na boca, tá? Então, tempo para treinamento, ensinar, paciência. Agora eu vou ensinar uma famosíssima que todo mundo já conhece, que se chama escolhas limitadas. Essa funciona especialmente bem com crianças pequenas, principalmente porque, como vocês acham que se sente uma criança quando ouve de um adulto o seguinte: você pode escolher isso ou isso. O que você prefere? Você decide. A criança que ouve você decide, ela já se sente importante, ela já se sente capaz, ouvida, amada, considerada. E quem foi que escolheu as opções, as duas opções que foram dadas, foi o adulto. É o adulto que decide quais são essas duas opções. Você não vai falar, pode escolher o que quiser aqui nessa loja de brinquedo. Pode escolher o que você quiser comer aqui nesse supermercado. Pode escolher onde você quiser ir no mundo pra gente passar as férias. Como assim, né? Pode escolher a escola que você quiser estudar. O que é isso, gente? Isso não existe, né? É o adulto que vai escolher a escola, o lugar que você vai passar férias, que brinquedos que são possíveis de você, quem sabe, talvez, se puder dar esse privilégio pro seu filho de providenciar um brinquedo, lembrando-se que eles se divertem muito com caixas de papelão e canudos de papel higiênico, tá? Os bem pequenos. Até às vezes mais com as caixas de papelão e com os embrulhos e com os papéis e com aquela folha grande e um bom giz de cera na mão, do que brinquedos muito elaborados. Então, brincar na natureza, como a gente já falou bastante outro dia, é um dos melhores ensinamentos que a gente pode deixar para os nossos filhos. Eu queria, então, reforçar que as escolhas limitadas, elas são respeitosas e você dá duas opções. A criança geralmente escolhe uma das duas. Se ela fala, não quero nada disso, quero uma terceira coisa, você é firme novamente, sem ser rude, sem ser mal criado, sem ser estúpido, sem fazer grosseria, de uma forma gentil e firme ao mesmo tempo. Você pode até falar, eu entendo, filho, você queria mesmo era comer banana, só que banana hoje não tem. Hoje tem maçã e manga. Qual você prefere, filho? Banana acabou. Não quero, eu quero banana. Sinto muito, filho. Hoje só tem, o que era? Manga ou sei lá o que, maçã. Você decide. Então você repete as opções que você tem. Até porque se a gente ficar dando muitas opções, essas crianças ficam achando que podem tudo, né? Podem tudo, e é importante que passem por pequenas frustrações, que entendam que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente gostaria, que são as pequenas frustrações da vida, que tudo bem seus filhos passarem, que tudo bem a gente quer, como a gente acredita, quando a gente é pai e mãe, que bons pais e mães não vão deixar os filhos passarem por frustrações, passar por tristeza, por decepções na vida, só que a gente só tá criando tiranos
Crianças que vão crescer exigentes, mandonas, mimadas, achando que todo mundo vai atender os seus caprichos, seus desejos. E não é disso que nós estamos aqui falando hoje. Nós estamos falando de educar, ensinar, orientar, apoiar, desenvolver. Para isso, é esse equilíbrio, gentil e firme ao mesmo tempo. Não é deixar fazer tudo, permissivo, lembra? Não é negligente ignorar, não é autoritarismo, tem que ser do meu jeito. Então, escolhas limitadas é gentil e firme ao mesmo tempo, é super respeitoso. Você dá escolhas, você não está deixando de dar escolhas, que seria o estilo autoritário, você não está deixando de fazer escolhas ilimitadas, que é o que eles bem entenderem, são escolhas limitadas, por isso que ela é tão respeitosa. Tem uma clássica que com criança pequena é especialmente importante, que é falar pouco. Por isso que eu estava aqui criticando quando a gente acha que tem que explicar tudo tintim por tintim para que ele não tem, não, gente. Tem que falar o menos possível. Você explica uma vez. Você explica com uma frase. Você explica com 5 palavras. O menor número possível de palavras. Ai, Beth, não dá para explicar tudo isso só com 5 palavras. Tá bom, então usa, deixa eu ver aqui quantas você pode usar. 10. Quer usar 10 palavras? Usa 10. Quer usar 8? Usa 8, mas evita. Quando eu falo muitas, é realmente muitas. Olha, filho, precisa comer porque agora é de manhã, porque essa é a primeira refeição, porque se a gente não come direito as vitaminas, os nutrientes, e aí você vai ficar fraquinho, e aí os seus dentes, e aí o seu cálcio, porque tem o cálcio, porque tem o leite, porque tem... Gente, você perdeu a criança lá atrás. Então, objetividade, às vezes é uma palavra só. Só isso vai motivar muito mais seu filho a querer comer aquilo que você mesmo experimentou e fez cara de que delícia, né? Você pode até fazer uma brincadeira. Ai, filho, divide comigo, vai, tá tão bom essa comida, eu gostei, vamos comer juntos então? Depois eu preparo mais e a gente come mais, se acabar e a gente tiver vontade ainda. Por exemplo, isso vai motivar muito mais seu filho comer junto, fazer com ele. Filho, hoje na nossa refeição, a sobremesa vai ser salada de fruta. Me ajuda a preparar? Ou então hoje vai ser banana amassadinha. Me ajuda a amassar a banana? Qualquer coisa que você envolva as crianças vai ter outro significado para elas. Isso vai ser, tem a ver com falar menos. Porque é agir mais, esse é o contraponto. Por que não é necessário usar tanto blá, 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 que vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro? Porque a gente vai dar a oportunidade para as crianças de fazer com elas, ao invés de só fazer para elas, por elas, tá? Então, falar menos, agir mais. Convidar a criança, fazer pedir ajuda, envolva a criança. Perguntar, ao invés de mandar. Esse é válido para todas as idades. Mas no caso das crianças pequenas, você ensina a criança a pensar, a desenvolver habilidades com palavras, a se comunicar. Então, perguntar coisas do tipo, como você pode guardar seus brinquedos agora? E até dar opções. Você quer guardar pulando feito um coelhinho ou se arrastando feito uma cobra, sei lá, né? Ou você quer com passos grandes e fortes feito um elefante ou com passos curtinhos e rápidos feito uma formiguinha. Que essa criança vai pronto entender que agora é hora de imitar os animais, né? Brincar. E não é hora de guardar brinquedo. A hora de guardar brinquedo pode ser uma hora prazerosa, agradável, divertida. E não precisa ser você, e não precisa ficar gritando para a criança guardar o brinquedo ou você guardar por ela. Aproveite todos os dias, todas as oportunidades para ensinar habilidades para as crianças, todas as idades. E eu quero aproveitar e mencionar que no caso das crianças pequenas, a gente precisa criar rotinas. Principalmente, é lógico, cá entre nós, que rotinas são úteis, importantes, necessárias para todos nós, em qualquer fase da nossa vida. Então, eu, adulta, uso rotina, né, muito, assim, eu tenho na minha agenda
tudo organizado, cronograma, o que eu faço eu vou concluindo, o que eu não consigo cumprir num dia passo para outro, enfim, todo mundo tem rotina. Até as pessoas que falam que não tem rotina tem. Porque, gente, coisas básicas, como, por exemplo, tomar banho, aposto que você começa a passar o sabonete, a esponja no mesmo lugar, da mesma forma, do mesmo jeito. Aposto que você sempre, quando escova os dentes, coloca do mesmo jeito, sabe? Então, a gente tem rotinas. Rotinas fazem bem, trazem segurança, nos ajudam a lembrar. Porque se você não cria o hábito, você depois esquece. Então, se você não cria o hábito de lavar as mãos antes das refeições, você esquece. Se você não cria o hábito de escovar os dentes depois das refeições, você esquece. Você não cria esse hábito, você não faz. Você não cria o hábito de fazer caminhadas, você não faz. E aí você fica sedentária, engorda e tem problemas de saúde. No caso das crianças, elas precisam criar muitos hábitos. Todos eles. Elas não têm hábitos ainda. Então, cabe a nós, e as escolas fazem isso brilhantemente. Em todas as escolas de educação infantil existem formas de ensinar rotina para as crianças, né? Existem quadros de rotinas, sempre com ilustrações. Então é incrível, é ótimo a gente aprender com os especialistas. Olha que interessante, que o pessoal aqui tá, muita gente acha que esse tipo de reação não estaria criando uma criança frágil. Não, a gente precisa, né? Olha, sobre pedir desculpas para as crianças e assumir que errou. Sim, se a gente erra, a gente pode, é um exemplo. As crianças aprendem com o nosso exemplo. Ser um exemplo é básico para a disciplina positiva. Ainda mais as pequenas. As pequenas não fazem o que a gente fala para elas fazerem. As pequenas fazem o que a gente faz. Se você fala para ela, filho, toma esse suco, é gostoso esse suco, toma esse suco, ela vai ficar com vontade de tomar esse suco? Pelo amor de Deus, né? Lógico que não, né? Agora, se você, esse suquinho aqui, preparei pra você. Pronto, já outra, né? Outra abordagem. Então, tudo depende da forma como a gente lida com a criança. É menos palavras e mais ações. Repete, por favor, as 3 fases do início sobre firmeza, quando você falou. Não impor com autoritarismo, nem com permissividade e nem ser negligente. O autoritarismo é só firmeza. A permissividade é só gentileza. A falta de firmeza e de gentileza é negligência. Eu sei que não tem ninguém aqui que é negligente, porque senão vocês não estariam numa segunda-feira, a essa hora, na hora já de terminar aqui o nosso encontro, ainda fazendo perguntas e querendo participar e trazendo coisas tão interessantes. Ando fazendo bastante a brincadeira do quem faz primeiro, mas me peguei perguntando se eu não estaria deixando ele competitivo. Não, nesse momento não. Assim, pode fazer, depois vamos fazer juntos. Vamos ver se a gente consegue juntos fazer mais rápido. Ou vamos ver se a gente consegue juntos fazer melhor. Sabe? Então é só trazer essa nova brincadeira, Evelyn. Aí você já resolve esse problema da competição. Sibeli trouxe que minha sobrinha quebrou o braço da boneca e disse que vai usar a criatividade dela para brincar com o braço. Como fazer carinho na gatinha. Ai, que ó, as crianças são maravilhosas, são super criativas, é isso mesmo, resolverem os problemas. A Cirlei traz, minha neta de 5 anos diz que não gosta de estudar. Uma luta para fazer 2 páginas de dever de casa. Algum problema nisso? A escola é tradicional aqui. Eu levaria esse caso para a escola, porque pode estar sendo relacionado, o estudo, a lição de casa, esse dever, pode estar sendo assim associado a um momento ruim, a um momento chato, a um momento cansativo. Agora, se for uma atividade interessante, gostosa, divertida, que envolve pesquisa, que envolve os pais, que envolve aprendizado, também pode ser melhor. Talvez a gente em casa possa trazer esse aspecto do valor do aprender, do prazer em descobrir coisas, em aprender coisas, em fazer coisas. Talvez encorajando a sua neta, valorizando qualquer melhora, qualquer esforço, não é qualquer coisa. Se ela tem que pintar um desenho, ela fizer um rabisco qualquer, você não vai falar que tá lindo, maravilhoso, porque você mesma percebeu que ela fez de qualquer jeito. Agora, vamos supor que ela faça, mesmo com uma certa resistência, uma pintura assim dentro do espaço, né? Tô inventando aqui uma coisa bem simples. Ou no caso, ela talvez aprender a escrever, que ela faça uma escrita com uma letra bonita, ou firme, ou dentro do espaço, tal. Valorizar cada etapa.
cada conquista, cada esforço. Isso já encoraja as crianças, tá? Inclusive a aprenderem, a fazerem, a praticarem. O que fazer da criança de 5 anos que não quer fazer lição de casa? Então, essa daqui que é a resposta que eu acabei de dar, né, Cilei? Acho que foi. E agora, para terminar, gente, uma ferramenta que tem a ver com as crianças pequenas, porque as principais de tudo que eu falei é gentil e firme, é se conectar com essa criança, é trazer o humor, a leveza, a brincadeira, é supervisionar de olho, é ter paciência para ensinar, para treinar, para praticar, brincando, perguntando, falando pouco, agindo mais, distraindo a atenção dessa criança pequena. E se você precisar, se você perceber que essa criança está alterada, que você está alterada, aprende a cuidar de si. Ensine essa criança a cuidar de si. Ensine a pausa positiva, porque a gente não consegue resolver nada se a gente está surtando. Então a pausa positiva é aquela ferramenta da disciplina positiva que eu posso até falar outro dia mais sobre ela. Aliás, preparem-se, que agora em breve no meu YouTube eu vou soltar alguns vídeos, algumas aulas muito ricas, muito interessantes para vocês, tá? E quem ainda não estava aqui no começo, quando eu falei dos cursos, gente, eu vou dar curso fora de São Paulo, eu vou dar curso em São Paulo, eu vou dar curso para profissionais que querem, especificamente essa faixa etária aqui em São Paulo, agora em novembro. Então, vale a pena, me manda uma mensagem, olha, estou mandando aqui qual é o meu site, onde vocês encontram informações sobre esses cursos de certificação de disciplina positiva, que são as ferramentas que eu estava apresentando para vocês. Ou me mandem direct, se vocês preferirem, para falar mais, com perguntas específicas para eu ajudar vocês, tá? Espero que tenham aproveitado alguma das ferramentas práticas da disciplina positiva e tenham se motivado a fazer algum curso. Tem gente aqui que está fazendo que elogiou, hein? Não se esqueçam disso, porque realmente, gente, faz toda a diferença. A gente pode ler os livros e aprender muito, conhecer os baralhos, né, e aprender muito, mas nada substitui um bom curso de disciplina positiva, onde a gente vai junto com outros adultos, aprender a lidar com os comportamentos desafiadores das crianças e dos adolescentes, tá? E ao mesmo tempo que prepara e ensina habilidades sociais e emocionais. Espero que tenha aproveitado. Muito obrigada pela presença. Ah, que lindo, Evelyn, é isso mesmo. É tudo... É um curso completo mesmo, né? Então, ele tem no formato presencial e tem no formato online. Isso, olha que legal, tem gente aqui de várias, olha que lindo, porque tem vários cursos que eu dou. Eu tenho também o programa de formação integral em educação parental. Obrigada pelo carinho de todos vocês, pelo elogio, Cibele, inspiração. Eu me sinto inspirada pelos comentários de vocês, coraçõezinhos. Gostou? Indica essa live para alguém. Salva, assiste outra vez, mostra para alguém que você conhece que pode também se beneficiar. Alguém da sua família, do seu trabalho, da sua convivência. Manda do aviãozinho aí, marca, registra, escreve algum comentário. Eu vou adorar saber qual foi a ferramenta que vocês mais gostaram de conhecer, ou rever, ou que já utilizam com os seus filhos, com as suas crianças, tá bom? E aceito sugestões para o próximo tema nosso próximo bate-bola com a Beth, que será na segunda-feira que vem, no mesmo horário. Um beijo, pessoal. Obrigada.